pessoas lindas e abençoadas, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho um relato que eu creio que vai impactar a vida de todos. Eu li, não terminei, é um relato curto e é fortíssimo. Eu quero aprofundar aqui com vocês essa leitura de hoje e vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Ela deu o título do relato que eu achei muito interessante: O Urubu Ataca Novamente. Ela já deu um relato aqui pro canal, pelo que eu entendi, né? E ela diz assim, o subtítulo, né? Como é ter filhos separada de um narcisista. Então ela já se divorciou e ela vai falar como é que é esse processo depois da separação, depois do divórcio, tendo filhos com um narcisista. E ela começa dizendo: Oi Cris, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olha, ela diz, olha eu aqui de novo. Acho que já vai fazer 1 ano deste meu primeiro relato. Espero que esse seja o último. Mas a vida de uma pessoa que tem filhos com narcisistas está me parecendo ser eterna prisão. Uma eterna prisão. E ela põe 4 pontos de exclamação. Me separei do urubu em novembro de 2022. Achei que aquele seria o fim. E enfim poderia recomeçar a minha vida, mas só para ele aceitar o acordo de separação foram meses. No início ele iria me dar tudo, o tudo dele era só um carro que no fim não queria me dar nada porque era dele. Pareceu até um love bombing, sabe? Ela diz, entre aspas, pode ficar tranquila, eu só quero que você seja feliz. Falava isso o cara que quase me fez virar um zumbi, uma morta-viva. Fui mais de 4 vezes me encontrar com meu advogado e quando a gente aceitava os termos dele, ele vinha com outra questão. Até não ter mais o que discordar e começou a me pedir o anel de noivado no acordo. Meu Deus do céu, e ela pergunta, acredita? Acredito. Ela diz sim, todo mundo ri quando eu falo isso. A gente ri pra não chorar, né? Porque é surreal, gente. Eu não me aguento. Eu desisti de ir atrás de advogado, na verdade fiquei com vergonha. Os meses se passaram e em junho de 2024 nós assinamos o contrato, mas não foi fácil assim. Eu tive que implorar e dizer que não queria mais nada, somente para regulamentar a pensão, pois ele me ameaçava dizendo que não ia me mandar ou mandaria só a metade. E eu precisava garantir pelo menos os direitos das minhas filhas. Vai que ele resolvesse sumir no mundo como dizia. E ela põe outro ponto de interrogação. E ela diz, no fim, ele me deu metade do valor do carro parcelado e diminuiu a pensão, alegando que iria conviver 15 dias de cada mês com as filhas. E ela diz, sim, metade do mês. Já vou falar o porquê. Logo ele, que não ficava nem 10 minutos com elas para eu poder tomar banho. Pronto, agora eu paro aqui. Detalhes importantes, tá? Gente, a gente tá falando de um narcisista, daqueles que ninguém merece nessa vida, um ser que vai fazer de tudo pra infernizar a sua vida. Olha só, no começo, não, tudo bem. Sabe por quê? Porque ele provavelmente estava tentando fazer você mudar de ideia, você se sentir culpada, você não manter e seguir com isso. Então, eu só quero ver você feliz, né? Tudo muito lindo, maravilhoso. Só que depois até a aliança de noivado ele queria de volta, gente. Como pode? É surreal. Deixa eu ver outro ponto importante aqui. Ela acabou desistindo de tudo. É o que eles fazem. Eles vão te estressando, estressando, estressando até um ponto que você já fala, olha, fica com tudo. Eu só quero a minha paz, né? E ainda assim eles tentam te infernizar. E ela quis garantir, lógico, pelo menos a pensão das filhas. E aqui ele começa, então, né? O quê? Não vou dar tanto de pensão, porque eu vou ficar com elas. Vou ficar com elas, como é que fala? Guarda compartilhada? Sim, são capazes disso e faz só pra não ter que pagar mesmo. E é desse jeito, poxa, por que enquanto estavam juntos, por que ele não valorizou? Por que ele não respeitou a esposa? Por que ele traiu? Por que ele humilhou? Por que ele adulterou, né? Por que ele ameaçou e manipulou? Tudo que Deus não ensina para fazer. Por que ele não fez o certo quando ele já sabia o que era o certo? Por que ele não podia ficar com as filhas que são dele enquanto você ia tomar banho? Má vontade, né? Aí depois perde tudo, aí agora faz.
né? Agora que separou, agora que divorciou, que chegou a esse ponto, agora ele fica com as filhas. É surreal. Eles mesmos se autodestroem. Continuando, vamos lá que tá forte aqui. A gente mal começou, já tá forte o negócio. Assim que nos separamos, ele não pegava a caçula porque dizia ser muito bebê. Na época ela tinha 2 anos. Mas sempre, e ela põe em letra maiúscula, sempre existiu a diferença entre as 2 filhas. A mais velha sempre recebia 90% da atenção, ao ponto da nenê não querer mais ir para a casa dele ou voltar antes, e a mais velha ficava sozinha com o pai. Quando ela chegava do pai, humilhava demais a irmã por ser a queridinha. Elas sentiam, cada uma de um jeito, a manipulação que esses seres das trevas fazem na vida dos filhos. E ela explica, eu sei como é que é isso, eu já fui o bode expiatório e a filha dourada nas mãos da minha mãe e presenciei a triangulação que ela fazia entre mim e meus irmãos, e com todos os parentes e até mesmo com os amigos próximos, uma teia de perversões sem fim. Mas para toda a sociedade eles são maravilhosos e perfeitos, então ele não poderia ser o contrário. Quando eu dei um ponto final e exigi que ele levasse apenas as 2, pois elas estavam percebendo a diferença de tratamento, ele próprio se declarou dizendo, eu não tenho filho dourado. Meu Deus do céu. A partir daí, ele exigiu os 15 dias de acordo, alegando que não queria perder a convivência. Meu Deus do céu, do que são capazes. Mas você acha que nesses 3 anos que ele passou, algum mês, os 15 dias com as filhas? Claro que não. Gente, é surreal, né? Só para não ter que pagar a pensão. E não cumpre, né, o acordo. Mas calma, ela diz, calma, que essa nem foi a parte mais tensa. Logo após a separação, ele fez uma viagem com as meninas para a casa dos pais em Goiânia. Foram nas férias de julho. Um belo dia, ele manda uma mensagem. As meninas já foram batizadas? E eu respondi, claro que não, você sabe disso. E ele, você quer que elas sejam batizadas? E eu disse, claro que sim. Falamos sobre isso antes. E ele só me comunicou, hoje às 20 horas elas serão batizadas. E ela põe em letra maiúscula. Eu não tinha nem como chegar de helicóptero se saísse no mesmo segundo. Fui contra, claro, um momento único e eu queria estar presente. Ele não me mandou nem fotos e ainda fez um show me chamando de tudo que é coisa ruim, porque eu estava sendo contra as nossas filhas serem batizadas. Gente, agora eu paro de novo. Ai, gente, eu tô num processo assim de paz, sabe? Autocontrole, domínio próprio, né? Vamos manter a classe, mas ouvindo essas coisas é demais, né, gente? Eu não me aguento. De propósito, é lógico que ele fez de propósito, e ainda eles são tão covardes, porque assim, você falando sobre essa situação, eu lembro de várias outras que eu já presenciei no convívio com pessoas com esse transtorno, porque eles são tão covardes e eles vão fazer de um jeito onde você ainda vai ficar ruim da história, porque, poxa, é tão importante elas serem batizadas, você tá pensando sobre você, seu ego, de você tá lá, né? O que importa é elas serem batizadas. Sim, mas isso poderia acontecer no dia seguinte, você poder estar presente e participar de um momento tão especial na vida das suas filhas, mas ele quis exatamente causar o que causou, tirar você do sério, estressar a sua vida, você ficar nervosa, estressada. Sim, porque ele sabe que isso daí alimenta ele, é o prazer para os demônios que habitam nele, né? Ai, Senhor, só Deus na causa. E aí ela diz, e mais uma vez eu não tive voz, ele fez e ainda me deixou como a louca herege que não quer o bem para as próprias filhas. Fiquei tão triste que a minha amiga veio na minha casa ver se eu ainda estava viva porque não respondia às mensagens. Agora, para não ficar muito longo, vou te contar só mais 2 histórias. As mais tenebrosas que ele quis deixar na memória das minhas filhas e eu não permiti. No ano de 2024, em dezembro do ano passado, ele iria passar 10 dias com elas, porque elas viviam pedindo para passar 10 dias com ele. 3 dias depois, a babá apareceu aqui em casa e ela diz, moramos no mesmo condomínio. E entre parênteses ela escreveu, socorro! E eu não entendi nada. Mas ele estava devolvendo elas. Quantos dias depois? Deixa eu ver aqui.
3 dias depois, ela ainda pôs 3 dias em letra maiúscula. Os 15 dias que ele ia ficar, né? Nada. Tem que ir lá falar com a advogada. Falou, aqui ó, preciso da guarda unilateral, porque esse ser não cumpre nada e ainda mais não ajuda a pagar nada. Só dá problema, né? Só causa problema. Tá, 3 dias depois, a babá entrega as crianças, apareceu lá em casa. E eu não entendi nada, mas ele estava devolvendo elas. Mas na cabecinha delas estavam só vindo me dar um beijo. E quando eu disse que não iriam mais voltar para casa do pai, entraram em desespero chorando sem entender. E ela diz, no mesmo segundo eu inventei que o pai delas teve que ir para o hospital correndo, salvar uma vida. E eu iria levar elas para passar o final de semana no parque aquático. E graças a Deus esqueceram. Graças a Deus esqueceram. E o FDP saiu de herói na história. A outra foi no Dia dos Pais desse ano, agosto de 2025. Nossa, recente, hein? Ele levou elas para São Paulo nas férias com a nova vítima. E ela põe entre parênteses, inclusive, foi a advogada do divórcio, gente. Eles não são... É surreal, para não ter que pagar advogada. Meu Deus do céu, mas ele não assume ela. Só serve para ser babá das meninas quando não quer pegar. Até a própria babá achou que era outra contratada no começo, enfim. Pegou elas no dia 22 de julho e só iria devolver no domingo, no Dia dos Pais. Estava tudo indo muito bem, até que na sexta-feira, no dia da homenagem, na festinha da escola, a babá me liga em pleno meio-dia. E ela põe entre parênteses, elas estudam à tarde, perguntando se poderia levar as crianças para o shopping e o urubu mandaria o dinheiro. E eu, sem entender nada, perguntei, como assim? Elas não iriam para a escola apresentar para o pai a homenagem que ensaiaram toda semana? Liguei para ele, chorei, implorei para ele não fazer isso com elas. E ele disse que não estava se sentindo bem, mas aceitou ir depois de tudo o que falei e ainda chegou meia hora atrasado. Mas no mesmo dia, quando chegaram em casa depois da escola e ficaram sabendo que não iriam passar o tão esperado e prometido Dia dos Pais com o palhaço, entraram no mesmo desespero e choraram de cortar o coração. Gente, é surreal a maldade, né? Porque assim, agora o que ele estava tentando fazer, ferir você através, né, de ferir as suas filhas. E mais uma vez eu menti para elas, disse que o pai foi salvar uma vida no hospital. É médico ser? Deus tem misericórdia dos pacientes. E ela fala, mas falei para ele dar um jeito de estar com elas no domingo. E ela põe entre aspas, eu só preciso descansar um dia, estou há quase 2 semanas com elas, disse o pai que brigou para conviver 15 dias com as filhas, mas não aguenta nem uma semana, mesmo com babás. E o ponto final, ela diz, o que me fez querer soltar a voz e procurar a justiça foi a última ameaça que ele me fez. Passei apenas 2 horas sem respondê-lo. Quando eu olhei o celular, tinha mais de 20 mensagens e ligações ameaçando mais uma vez tirar a guarda de mim, porque eu não estava me comunicando corretamente e descumprindo o acordo de guarda compartilhada. Ah, tá, e ele tá cumprindo tudo, né? Fala com a tua advogada, já demorou. Era pra você ter ido falar antes dele, né? Meu Deus do céu, antes dele te ameaçar, mas tudo bem. E ela diz, olha o espelhamento, ele não cumpre e me condena por algo que ele próprio faz. É a projeção isso aqui, tá? Projeção de culpa e não assume responsabilidade. E ela diz, e se em algum momento eu duvidei de mim mesma, porque ele adora dizer que eu distorço a realidade, agora eu tenho provas da manipulação dele. Consegui gravar um vídeo da minha filha dizendo que o pai falou que não podemos mudar de condomínio, pois o dono do condomínio não deixa. E o papai também disse que esse é o melhor condomínio do mundo. Isso tudo porque ele ficou sabendo que quero vender a minha casa e me mudar para ele parar de me vigiar. Glória a Deus. E agora, depois de 3 anos, eu vou soltar a voz e ir atrás dos meus direitos, porque ele está afetando as nossas filhas também. Fui no advogado, contei toda a minha história durante o casamento e após divórcio, ele me orientou a acionar a Lei Maria da Penha. E se eu quiser pedir medida protetiva, também posso, tenho todas as provas. E ela finaliza dizendo, amanhã tenho a minha primeira reunião e dessa vez eu vou mostrar para todos que eu não sou a ex-louca tóxica,
Foi Ele quem me fez ser. E provavelmente ainda terei algumas batalhas para enfrentar com este ser, sim. Mas além de Deus e da justiça divina, agora vou recorrer à justiça da terra também. E meu conselho é, não se calem, não tenham vergonha. E principalmente não tenham empatia com quem te destruiria na primeira oportunidade. E ela termina dizendo, não se calem, porque eles não vão parar até você dar um basta. Narcisistas usam até mesmo os próprios filhos para manipular. Não confiem nunca. E ela diz, obrigada por nos dar voz, Cris. Deus te abençoe sempre. Amém. Olha, gente, ele foi quem te fez ser, né, louca, tóxica? Não, você, primeiro que você não é louca nem tóxica, e ele não te fez porque ele não tem esse poder, ele tentou. Então o que a gente faz? Faz o que tem que ser feito, você tá certa porque você tem provas, ele realmente está fazendo coisas que não são corretas, ele não está cumprindo e tá aí te acusando que você não está fazendo correto, tentando tirar a guarda de você, ele quer te destruir, ele não aceitou que você terminou, né? E ele vai ter que lidar com as leis, eles não gostam, porque até então ele está brincando e ele está se sentindo no controle, agora as coisas vão mudar. E o feitiço a gente sabe que sempre volta pro feiticeiro, então é isso aí. Agora não tenho empatia com quem te destruiria. Prudentes como as serpentes. Agora você não vai deixar de ser quem você é na sua essência, que são características do seu Criador, por conta daquilo que o outro faz de ruim com você. Perdoe, né? Eu sei que você sabe disso, né? Não preciso nem estar falando, mas aqui eu falo para as outras pessoas que podem estar aqui, talvez estejam com esse sentimento de vingança. Não é o seu caso, pelo amor de Deus. Perfeito o que você falou aqui, eu acho que você está certa, você tem que ir atrás mesmo e buscar também a lei aqui na Terra. Sim, existe, tem que ser cumprida também. E eu tenho certeza que Deus está a seu favor, a favor das suas filhas e tudo vai dar certo. A vontade de Deus sempre é feita na vida dos seus, tudo sempre coopera para o bem daqueles que o amam. Então, é ficar em paz, né? E fazer o que Deus nos direciona, orar, pedir confirmação e agir diante daquilo. Mas perdoamos, seguimos a nossa vida. A guerra principal ela é espiritual, então a gente vence essa guerra no mundo espiritual com as armaduras espirituais, orando, jejuando, e aí sim vai ser testemunho para glorificar o nome de Deus. Quando ela mandou o relato alguns dias atrás, ela ainda estava indo lá. Agora eu já quero saber, né, como é que foi essa reunião aí que você teve. Se puder, manda para nós depois contando o desfecho disso. Mas vocês conseguem ver como que é, né, esse tipo de ser? É surreal, é desse jeito mesmo. E sim, não tenham vergonha de falar, né, o que está acontecendo, de você se posicionar e fazer o que Deus te direcionar. Mas não é vingança, não é fazer justiça com as próprias mãos, não. É se posicionar, fazer o que tem que ser feito, porque eles vão até onde a gente vai permitir. Então é orar, jejuar e agir diante do que Deus falou para você fazer. É isso, forte, né, esse relato, eu gostei muito. E olha, pessoal, eu tô deixando aqui nesse vídeo registrado aqui para vocês. Compartilhem o número do Disque Terapia, compartilhe também esse testemunho, esse relato, né, muito forte. Ele é curto, mas profundo e real, é desse jeito mesmo. E o que fazer, né? Orar porque é Deus que vai tratar diretamente com ele, porque Deus sabe de verdade qual a intenção dos corações. Ele conhece a intenção do seu coração e a dele também. Então, deixa que Deus vai ser o seu vingador, o nosso vingador em todas as situações de injustiça. Não se vinguem, perdoem, porque isso vai libertar você, ok? E é o que Deus nos fala para fazer. Então, vamos obedecer a Deus e não dar o gostinho de fazer a vontade do inimigo, porque ele se alegra quando a gente fica na mesma energia, né, do que eles. Muito bom sentir, né, que ela tá assim, cheia do poder de Deus e sabendo o que está fazendo, não deixa mais que aquilo afete a mente dela, a vida dela. Ela viu o que está acontecendo hoje, ela sabe, Deus revelou, gente, é libertador quando Deus nos revela quem são essas pessoas e você sabe com quem você está lidando. Não tem como apagar esse conhecimento, não tem como não ver, né? Cada passo que eles dão, Deus revela, Ele mostra o passo a passo, e não só isso, Ele nos dá a estratégia perfeita para vencer essa guerra junto com ele, ok? Então o Disque Terapia, gente, é para ajudar nesse processo de cura, libertação, é gratuito. Algumas pessoas estão me perguntando, é gratuito, liga, toda a nossa equipe, incluindo eu, estaremos atendendo vocês, é 24 horas, nós temos
ramais, então você vai ligar, quem tiver ali disponível para atender, você vai ser atendida, atendido. Podem ligar, liguem, aproveitem essa oportunidade. E também teremos terapia em grupo em breve, no final desse mês eu vou avisando lá pelo grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não está lá, clique aqui abaixo, entre no grupo, que por lá eu me comunico com vocês quando tem algum evento assim, eu compartilho o link, as novidades, e o Disque Terapia eu vou deixar um número aqui para vocês. É 11 5469 3777. Então, se você está em São Paulo, por exemplo, você não precisa discar o 11, você disca o número direto. Se você está fora do estado de São Paulo, se você está em outra cidade, é outro código de área, você vai discar 011 em alguns casos, ou só o 11, isso vai depender. E tem alguns casos que você tem que pôr o número da operadora, se for 015, aí 015, 11 e o número. Mas tenta aí que vocês vão conseguir. Caso vocês não consigam, já tenham ligado várias vezes, vocês me chamem no privado, que aí eu vou tentar ver com o suporte técnico, tá bom? Mas já está funcionando, nós já estamos atendendo, então aproveitem. Cuidem da saúde de vocês mental, emocional, espiritual, porque esse é o caminho, né? E viver o propósito de Deus que Ele tem para a vida de cada um de nós, porque o inimigo ele vem através da vida dessas pessoas e fazendo todas essas coisas aqui que a gente viu, porque já divorciou, ainda assim eles não dão paz, né? Porque quer nos distrair, quer tirar nossa paz e que a gente não foque naquilo que Deus tem para nossas vidas, para servir a Ele, para glorificar o nome dele. Então a gente vai focar nele, deixa que ele cuida. Deus fala para nós: não andeis ansiosos por nada, entregue tudo para mim, lança tudo sobre mim, em oração e súplicas e ações de graça, e assim a gente faz, e descansamos os braços do nosso Senhor, do nosso Deus, o Todo-Poderoso, e Ele mesmo vence essa guerra por nós. O que a gente pode fazer, Ele não vai fazer por nós, porque já nos deu essa autoridade, mas aquilo que a gente não pode fazer, é na guerra espiritual junto com a gente que Ele vai vencer. E aí é testemunho depois, para glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Beijos enormes no seu coração e nos vemos em breve no próximo relato. Manda seu relato para mim, que eu quero ler aqui no canal. Fala tudo, né? Não precisa estar resumindo muito não, mas também não vai escrever um livro, né? Eu me divirto, gente. Porque tem umas pessoas que falam: ai, tô escrevendo muito, vou resumir, foi super curto. Mas ela pegou, extraiu as partes mais importantes. Ótimo. Mas podia ter dado mais detalhes. Eu creio que ela vai trazer mais outro relato aqui pra gente, né? Contando aí as novidades nesse sentido. E manda pro meu e-mail, ó, relato.sobrevivente@hotmail.com. Deus abençoe e até o próximo relato. Tchau, tchau.